noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso digníssimo e simples e humilde trabalho. Meus amigos, vamos mostrar agora a fala do nosso benemérito Sérgio Frias, nosso grande amigo, nosso grande defensor do Clube de Regatas Vasco da Gama, que ontem, lamentavelmente, teve que sair, teve que se retirar aí do Conselho Deliberativo naquela reunião ridícula, aonde eles aprovaram aí, né, a mudança do estatuto para implementar a SAF dentro do Vasco, né? E o Sérgio Frias teve uma briga aí com o presidente do Conselho Deliberativo, o Carlos Fonseca, outro pilantra também, né? Outro pilantra, outro safado, né? Que aí está agindo de forma como fosse um ditador, né? Não permitindo a fala do Sérgio Frias, pedindo para o Sérgio Frias sair, aí pediu até segurança para retirar o Sérgio Frias. Veja a fala aí do Sérgio Frias, uma fala importante, um cara que representa a todos nós, um grande amigo, um grande vascaíno, uma pessoa que luta pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Com vocês, Sérgio Frias, e o que aconteceu ontem naquele cenário de filme de terror do Conselho Deliberativo aprovando aí, né, a mudança do estatuto para a SAF ser implementada no Vasco. Com vocês, Sérgio Frias. Boa noite a todos. Hoje tivemos fatos lamentáveis na reunião do Conselho Deliberativo. Inicialmente, é importante dizer aquilo que saiu na mídia, o que aconteceu, o que teria acontecido, para uma discussão minha com o presidente do Conselho Deliberativo. E esta se deu porque havia um pedido do grande benemérito Itamar Ribeiro de Carvalho para que falasse a respeito do tema que estava sendo discutido, outra do benemérito Alexandre Bittencourt e outra minha. Inclusive o Itamar Ribeiro de Carvalho foi um dos primeiros a pedir e disse que gostaria de falar por último, e o presidente do Conselho Deliberativo anuiu a isso. E quando eu fiz o pedido também houve anuência. E o que se fez foi simplesmente o regimento interno diz que não precisa ser tantas pessoas a falarem, então vamos encerrar. Ok, mas nós estamos falando aqui de uma reforma de estatuto do Vasco, que não teve nenhuma reunião prévia para discutir. Isso está sendo feito de forma absolutamente atropelada. Para se ter uma ideia, no Estatuto de 2020, as discussões que ocorreram no Estatuto de 2020 foram 5, 6 reuniões anteriores para discutir tema a tema, fora outras de debate. Então nós temos que ter a ciência do que está acontecendo. Vários pontos ali foram colocados como de problemas que o Vasco pode vir a ter, e foram postos outros que tangenciam o fato de que, da maneira como está sendo, como foi posto o Estatuto do Vasco, é para facilitar o caminho para a passagem da SAF em AGE, numa outra reunião do Conselho Deliberativo, quando for um tema abrangente de quem poderia comprar o Vasco. Fora o fato de que no próprio Estatuto a preocupação foi de manutenção de um percentual mínimo. Não se colocou no Estatuto, por exemplo, uma hipótese de a torcida do Vasco, através de seus sócios torcedores, de alguma coisa que se fizesse nesse sentido, até porque já tem um valor claro de uma valuation posta nessa discussão sobre o contrato com a 777 Partners, de 100 milhões de reais por 10%. E era uma das coisas que eu ia falar. Por que não o Estatuto dar oportunidade, mesmo que seja uma disposição transitória, durante 180 dias, para que o torcedor do Vasco, o associado do Vasco, quando eu digo torcedor, mas nessa função de associado do Vasco, de sócio torcedor do Vasco, que ele venha a adquirir ações do clube e tenha um percentual, se isso chegar nessa discussão. Mas não há discussão, há simplesmente um caminho para que o Vasco feche com uma empresa que foi dada exclusividade a ela. E mais,
foi dito no início da reunião, com a devida contestação de um dos conselheiros que lá estava, que uma comissão que é formada pela vontade do presidente do Conselho Deliberativo, ele escolhe as pessoas da comissão, que essas pessoas terão acesso ao contrato e os demais 280 conselheiros, praticamente 270 conselheiros praticamente, que hoje tem 289 Conselho Deliberativo, que essas pessoas não terão acesso. Elas recebem um parecer dessas outras 15 e votam. Muito menos ainda o sócio. E tudo isso está sendo feito por quê? O procedimento já foi errado desde o início. Nós temos que ter o cuidado com o clube, cuidado com o Vasco. Eu, de minha parte, estive no Vasco como sócio do Vasco. Sou desde 1992, dependente desde 1977 do meu pai, e depois de 1992 como sócio do clube, sócio geral. Tornei remido em 2017, participei do Conselho Deliberativo do Vasco de 2001 até 2011, não participei do treino em 2011, 2014, 2017, 2020, já como permaneço até hoje. Fui agraciado com o título de benemérito em 2017, fui vice-presidente do Conselho Deliberativo de 2014, 2017, e nunca vi uma cena dessa no Conselho Deliberativo. Eu já vi inúmeras discussões no Conselho Deliberativo. Mas a pessoa não tem a capacidade de entender que nós estamos ali dentro de um processo de discussão e que admitiu o próprio erro. Claro que cometeu um erro. Você diz que a pessoa vai falar, a pessoa fica esperando, chegando e fala, mas agora o regimento... Ora, então dissesse, olha, vamos ver primeiro o regimento. Então você, no fundo, caçou a possibilidade da palavra de 3 pessoas. Isso é muito negativo para qualquer tipo de debate. Eu estive no Vasco até hoje. Minha única preocupação é o clube, instituição. Única preocupação. Defendi o que eu entendia que era o melhor para o Vasco. Defendo o que eu entendo que é melhor para o Vasco. Mas a minha visão, ela é institucional. Ela não passa de institucional. Eu penso no Vasco. E eu vejo o Vasco desprotegido. Eu vejo o Vasco passando por um momento em que muita coisa pode vir a ocorrer de maléfico com o clube, porque simplesmente não se tem um debate sério, aprofundado de tudo isso que está acontecendo. É claro que o Vasco tem outras opções, é claro que o Vasco tem outras alternativas, e é claro que a pior alternativa de todas é o Vasco vender o seu futebol, e em vendendo o seu futebol, dando controle acionário a terceiros, o Vasco ficar em posição de negociação posterior, sempre de inferioridade. Porque a grande receita vem do futebol. Se uma parte fica com a grande receita e ela entra zerada e o clube e a associação civil permanece com a dívida, embora haja o devedor solidário, depois subsidiário, o patrimônio do Vasco, na prática, corre risco. As negociações futuras que o Vasco pode ser obrigado a fazer serão em benefício do outro parceiro, do outro lado, melhor dizendo. Tudo isso tem que ser devidamente pensado. Está se passando uma ideia para o torcedor do Vasco, primeiro, como não tem outra alternativa, e segundo, que essa alternativa resolve os problemas do Vasco e ela cria problemas para o Vasco. Então, a minha missão, a minha obrigação como benemérito do Vasco é alertar tudo isso, e a minha vontade na fala era passar para o torcedor do Vasco que ele pode abraçar o Vasco na qualidade de sócio-torcedor, e ele pode ter o direito, se lhe for dado esse direito, de ele ser o dono do Vasco. E não terceiros, não americanos ou estrangeiros de qualquer ordem ou pessoas estranhas ao Vasco. Fica esse recado e a minha preocupação a respeito de tudo isso que está acontecendo nesse momento. Abraço a todos, saudações vascaínas, casaca.